Voltamos para o bloco final do programa de hoje. Estamos conversando sobre justiça comunitária com Thaisa de Souza, pesquisadora do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Thaisa, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a experiência de justiça comunitária da capital federal. Então, foi lá que o programa de justiça comunitária se expande para o Brasil, né? E de lá que eu acho que vem a segunda dissertação de mestrado, depois da minha, que é da juíza Gláucia Falsarella, que foi quem realmente, digamos, deu esse nome e essa cunha para a justiça comunitária no Brasil, né? Eu acho que a gente tem que fazer jus e reconhecimento ao que ela, digamos, tem implementado. É importante falar um pouco da história do programa de justiça comunitária que nasce no Distrito Federal. Ele nasce justamente da prática de uma juíza, da prática dela dentro de um juizado civil itinerante que funciona dentro de um ônibus que vai para as cidades satélites de Brasília. E lá ela vê, enfim, que realmente a prática mais viável para resolver os conflitos é a prática da conciliação, né? E a partir dessa prática de conciliação, ela resolve transformar aquilo realmente numa mediação. Porque a conciliação, ainda dentro de um juizado especial, ela existe a utilização de provas, de alguns recursos que o Poder Judiciário exige. Ela vê que aquilo é um meio factível da justiça, digamos, ela atender os interesses da população, mas ela também entende que se a justiça, se a mediação ela for implementada mais proximamente das comunidades e utilizar realmente os referentes, os interesses da comunidade, aquela conciliação que ela conseguiu, que ela obteve no juizado especial, ela pode ser muito mais interessante, pode gerar mecanismos de consenso e de desenvolvimento comunitário muito mais efetivos do que uma simples conciliação judicial. E a partir disso, o programa se torna política pública do Ministério de Justiça e hoje em dia ele está sendo implementado a partir de núcleos de justiça comunitária em várias cidades do Brasil. Né? Ele se ancora sobre a figura do agente comunitário. Esse agente comunitário, dentro da política pública do programa, ele é não só um mediador, mas ele é um educador de direitos, ele faz as sessões de mediação e ele é também responsável pelo que eles chamam de animação de redes sociais. Então, o programa, ele contempla toda essa dinâmica social para que a justiça comunitária se dê, digamos, de uma forma realmente sólida na comunidade. Bom, já que nós falamos do modelo de Brasília, eu gostaria que você identificasse algumas características próprias do modelo que está sendo desenvolvido no Brasil, comparativamente ao que existe nos demais países, aí, digamos, da América Latina. Vanderlei, eu posso fazer um pouquinho uma comparação e um comentário crítico a partir do que eu conheço na Colômbia, né? De como a política da justiça comunitária, que eu estou falando já de política, de como isso tem sido colocado como implementação dentro da esfera institucional. Uma das coisas que me chama a atenção e que talvez seja uma crítica ao programa de justiça comunitária que está se dando no Brasil, que talvez ele precise realmente se ancorar talvez sobre uma base de formação comunitária um pouco mais sólida, né? Eu vejo de repente um risco de ele cair numa certa artificialidade do mecanismo, né? Enquanto do que eu tenho acompanhado nos processos de formação da justiça comunitária na Colômbia, mesmo como uma forma de implementação da figura do conciliador em equidade, eu vejo que ele está aterrissado em bases muito mais reais do que é o conflito, de qual é a situação realmente da situação social que as pessoas vivem. Claro que eu estou falando isso também sem realmente conhecer os agentes comunitários, como eles se desenvolvem, o que isso tem surtido, mas a impressão de que eu tenho é que existem experiências no Brasil que talvez precisassem também ser valorizadas, além de simplesmente um modelo que chega para ser implementado nas comunidades, né? Bom, vamos voltar um pouquinho para a Grécia Antiga. Aristóteles identificou uma série de condutas naturais humanas que estavam assentadas na busca daquilo que se convencionou chamar de bem como um valor maior, né? Essas condutas elas foram chamadas de ética e acabaram servindo de ponto de partida para o direito contemporâneo, que hoje é inegável, né? Temos que admitir, está contaminado pelo excesso de regras. A justiça comunitária, eu pergunto, seria um retorno à justiça baseada em princípios exercidos pelos cidadãos?
Certamente que sim, Vanderlei. Esse é o norte da justiça comunitária, que ela tenha uma forte base ética. Nesse sentido, eu acho que sim, vale a pena um retorno aos parâmetros gregos da polis grega, né? Mas eu acho também que é bom lembrar que a polis grega ela estava desenhada para um determinado grupo de cidadãos, onde toda a cidade-estado, os partícipes tinham o seu lugar já muito determinado, né? Nesse sentido, eu prefiro, se a gente for retomar uma filosofia política, eu prefiro colocar Rousseau, que daí ele nos coloca o princípio da comunidade e eu acho interessante porque é justamente talvez o que a gente precisasse explorar mais, né? E também para contra-atacar, digamos, nesse sentido, o princípio do mercado e o princípio estatal, que no final das contas também acaba sendo muito influenciado pelo princípio do mercado. E não queria deixar de falar que também eu penso que resgatando o Rousseau, e ele mesmo fala da importância da educação, né? Que eu penso que a justiça comunitária, ela precisa dessa base ética, porque eu penso que no final das contas ela é um exercício pedagógico, e eu acho que ela é o que eu chamo de esse elo perdido entre o indivíduo e a política. Então, acho que a justiça comunitária, ela pode dar conta, e certamente não é a panaceia, que vai resolver todos os nossos problemas periféricos e latino-americanos, mas certamente tem a contribuir muito para a nossa história, para o nosso contexto histórico e para o nosso reposicionamento político enquanto sociedade também. Bem, Thaís, eu não poderia deixar de perguntar, já que estamos na Justiça do Trabalho, aqui um programa do Tribunal do Trabalho de Santa Catarina, você conhece algum conflito trabalhista, alguma experiência de conflito trabalhista resolvida no âmbito ou pela via da justiça comunitária? Digamos, utilizando os princípios da justiça comunitária como uma forma através digamos, comunitarização do conflito, vamos colocar assim, não tenho conhecimento, mas enfim, de todas as formas, os conflitos como os tais, enquanto problemas humanos a serem resolvidos, eles são sempre passíveis de serem colocados, de serem resolvidos pela conciliação, pela mediação e até mesmo pela arbitragem, né? Que é um outro mecanismo, digamos, mais célere do que a justiça estatal para ser utilizado em alguns conflitos também. Infelizmente o nosso tempo terminou. Muito obrigado pela sua contribuição. Obrigada a você. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre justiça comunitária com Thaisa de Souza, mestra em Direito e pesquisadora do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. Você também pode nos seguir no Twitter, no endereço TRT_SC. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!